Estamos de volta com Antenados, hoje entrevistando o ex-candidato à presidência da República, o pastor Everaldo. Pastor Everaldo, na mesma linha da pergunta que foi feita no final e caminhando com ela. Né? O senhor foi acusado de misturar política com religião. E há uma confusão com relação a isso, porque o que não se mistura é o Estado com religião. A política, de maneira... ela está associada a questões religiosas. Né? A pergunta é, o senhor acha que há uma evangélico-fobia? Eu não acredito que há uma evangélico-fobia. Nem em alguns meios da imprensa? Não, aí vamos dizer, hoje, até por desconhecimento, eles não conhecem, né, a gente, tudo, agora já está modificando um pouquinho, né? Nosso Estado brasileiro foi muito tempo um Estado de uma religião muito forte, né? Então, quando surgiu, começa a aumentar o número de evangélicos, né? Aí houve aquelas preocupações aí da imprensa. Mas, de um modo geral, hoje já está se dissipando isso. O que acontece é o seguinte, é que hoje, a maioria esmagadora da imprensa, dos repórteres, dos jornalistas, são de ideia de esquerda. Eles foram formados nesses últimos 30 anos dentro dessa mentalidade de esquerda. Essa é a realidade, saindo daquele regime, e eles então têm essa ideia de esquerda e fica com essa história de o Estado é laico, né? O Estado é laico, graças a Deus que o Brasil é um país laico. Não é um país ateu. Cada um tem a liberdade de ter a sua religião na democracia, né? Então, aqui o Felipe tinha falado sobre, alguém falou, me livre de um país evangélico, né? Eu sinceramente, vou taxar essa pessoa, você não citou o nome, nem me interessa, mas de uma ignorância a toda prova, não é? Porque não existe uma situação de se tornar um país evangélico. O cristianismo, o cristão, é a pessoa mais democrática que existe, né? E o exemplo aqui de um país que foi um país nascido sob a base do Evangelho foi os Estados Unidos da América. E lá é a maior democracia do mundo, Então, num país que, de maioria evangélica, até hoje, a maioria dos Estados americanos é evangélico. Então, vamos dizer, essa pessoa foi infeliz em fazer essa colocação. E eu não tenho como desassociar, Nígia, a situação da política com a religião. Porque o cara, eu digo assim, no linguajar assim, né? O cara que fez a melhor política nesse mundo foi o judeu, o Rabino Jesus, né? Ele veio trazer, e ele veio aqui, né? Quando eu falo, às vezes, em algumas situações, assim, a Bíblia é um livro de política, essencialmente. E Jesus veio trazer a política do reino de Deus para nós, não é? E falou, na Constituição da política do reino de Deus, são 2 artigos somente a Constituição. Primeiro artigo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo artigo, ama o próximo como a ti mesmo. Então, nesses 2 artigos se resume todas as coisas, né, que do Evangelho trazido para a gente. Então, eu não tenho como desassociar a minha formação, igual esse pessoal que está aí, que eu falei, DNA da mentira, essas teorias todas, eles foram criados com aquilo ali, eles colocam as ideias dele e eu coloco as minhas ideias. Eu não posso impor e obrigar a população a ir para a igreja como eu vou. Eu não posso obrigar o meu amigo, o meu semelhante, o meu próximo, a crer do jeito que eu creio. Eu tenho que ter essa noção. Agora, jamais abrirei mão dos meus princípios, das minhas convicções, da minha fé. Como líder máximo de uma nação, presidente do Brasil, de princípios cristãos, nós temos aí na história, talvez um dos maiores ícones da luta pelos direitos humanos, era um pastor, Luther King, nos Estados Unidos. Defendeu contra o preconceito racial. Hoje, no país, nós temos uma população que talvez não seja tão esclarecida. Hoje, o senhor, como evangélico, pastor, caso se torne o líder máximo da nação, que não negocia os seus princípios, como dialogar com movimentos como pró-aborto, liberação da maconha, ativismo gay e fazer alianças que muitas vezes não são alianças que carregam o princípio para poder, um princípio bíblico, para poder gerir uma nação? Olha, eu, presidente da República, não teria nenhuma dificuldade em dialogar com todos os segmentos da sociedade. E na democracia, vence a maioria. Então, vamos lá, me perguntaram já isso. Vamos dizer, se o parlamento aprova o casamento homossexual, o presidente
tem o direito de vetar. E aí, o parlamento aprovou, vai vetar, volta para lá e derruba o veto do presidente. Agora, eu tenho esse direito na democracia de dizer que não concordo com isso, não é? Isso é tranquilo, a democracia é bom por isso. Por isso que eu dou graças a Deus de viver no Brasil. O senhor vetaria, voltaria para o parlamento aprovaria, seria institucionalizado como uma lei, mas o senhor teria dado a sua opinião. Eu não abri o meu princípio, não abri mão do meu princípio. Eu não vou tergiversar, não vou negociar aquilo que eu não acredito. Uma outra questão qual o grau de dificuldade de ser político e não se envolver com corrupção, uma vez que é um meio tão corrompido? Meu querido Michel, eu não vejo nenhuma dificuldade. O camarada é um caixa do supermercado, cristão. Se ele não for cristão de verdade, ele vai roubar o caixa do supermercado. Você vai na padaria, é um cristão, recebe um troco a mais e não devolve, você está fazendo corrupção, não é? Você mora e faz um gatinho para puxar uma luz ali, é corrupção, não é? Então, vamos dizer, você é um trabalhador, trabalha de 8 às 5 da tarde, bate o cartão, 8 às 5 da tarde. No meio do expediente, você vai para dentro do banheiro e fica lá mocegando. Você está fazendo corrupção, entendeu? Então, o cristão, ele é cristão em qualquer lugar. Tanto faz como o primeiro-ministro do Egito, primeiro-ministro da Pérsia, ali, Daniel, tá certo? Sem se macular, sem fazer isso, em qualquer lugar. Você é cristão, você não tem problema. Não é? Tem muitos policiais que são servos de Deus e não recebem propina na rua. Outros, lamentavelmente, aconteceu um episódio na linha amarela. Certa vez, um polícia parou, um pastor conhecido, vou omitir o nome dele, parou e começou a falar assim, um polícia na linha amarela aqui, pegou e falou... essa infração, estava falando no telefone, isso é infração tal, R$212, 7 pontos na carteira, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele pegou a identidade, falou, é o senhor? Pode ir. Foi assim, um pastor conhecido aí. E aí, quando ele me ligou, me contou o episódio, nessa época eu estava no governo. Aí eu liguei para o chefe do gabinete militar e falei, vem cá, vê quem estava na linha amarela, tal hora, assim. E aí foi descobrir, era um sargento presbítero da igreja que tinha insinuado ali para ele ali. Quem é que está? Não, o que houve? Não, só queria saber quem é que estava lá, assim. Não, teve um episódio com o pastor. Aí os caras já relataram que tinha sido episódio com o pastor tal, tinha parado, coisa e tal. Mas era um sargento, presbítero de uma igreja, que tinha insinuado ali que se fosse outra pessoa, ele teria cobrado uma propina. Então, a corrupção está dentro do coração, da mente e, lamentavelmente... Foram duas as corrupções, né? Uma ter tentado subornar o sujeito e outra ter liberado ele. Não, uma coisa que eu estava vendo... Tinha que ter sido multado. Eu não sei se o pastor concorda, né? A gente fala muito e bate muito nos políticos pela corrupção que acontece no Brasil. Mas o que as pessoas falam é o seguinte, os políticos nascem daqui, nascem no bairro. Então, ele fala o seguinte, o Brasil, como povo, como cultura, tem uma cultura e um povo corrupto. Eu não sei se você concorda. Então ele fala assim, isso é mais ou menos um reflexo do que acontece no dia a dia, porque não adianta, de fato, eu estar ali, dar um para o guarda para ele me liberar e ficar falando mal de um presidente, porque a corrupção é a mesma, só que os valores lá são um pouco maiores, né? Então... Mas o Brasil é um país corrupto, o povo brasileiro é corrupto. Eu não vou dizer que o Brasil é um país corrupto. Nós, naturalmente, temos uma cultura, você pegar os portugueses vieram para cá e já a coroa já começou a fazer aquela... Enfim, é um processo histórico. Quando eu defendo a educação, é o seguinte, eu tenho ojeriza a usar cinto de segurança no carro, mas uso, porque a lei, né, você tem que usar, para dar exemplo. Mas eu digo o seguinte, se a gente ensina a criança, conforme diz Salomão 22:6, educa a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer não vai se esquecer. Então, se na escola, lá no iniciozinho ali da escola, a gente ensina a criança que tem que respeitar o sinal de trânsito, que tem que usar o cinto de segurança, que não pode avançar, que tem que andar assim, as leis de trânsito.
Imagina eu tenho uma netinha de 9 anos, se eu estiver dirigindo com a minha neta e ela chega assim, vovô, o senhor está avançando o sinal, o senhor está correndo demais, cadê o seu cinto de segurança? Então, é um negócio da formação que tem que vir de baixo, né, da educação. Então, hoje é um processo vicioso, assim, né, que rouba aqui, rouba ali, então eu posso fazer o gato, eu posso dar uma volta no outro, dar uma volta no vizinho. Então, é um processo que nós temos que mudar. Agora, só muda, não tem jeito. O exemplo vem de cima. Então, vamos dizer, numa situação dessa, só o exemplo vindo de cima da nação. A hora que tiver um presidente que dê um exemplo, aí vai se espraiando para toda a sociedade brasileira. É o que eu digo. Tem alguns amigos da polícia, assim, tem comandante que chega num quartel, comandante, e ali todo mundo sabe, ó, não pode vacilar aqui que esse comandante é durão. Então, é assim que acontece. Aí, quando o comandante chega lá e diz assim, olha, eu quero, se vira aí, eu quero X no final da semana. Aí a rapaziada embaixo tem que fazer a situação de corrupção, de roubar na rua essas blitz para poder tomar dinheiro. Então, o exemplo vem de cima. Então, isso tanto faz na minha casa, se eu não dou exemplo dentro de casa, como é que eu bebo, como é que eu fumo e não quero que o meu filho beba e fuma. Como é que eu sou um pastor que digo para não mentir e a ovelha está vendo que eu menti nisso, menti naquilo, até na pregação. Então, vamos dizer, o exemplo, a gente fala... Então, o senhor acha que o problema da corrupção brasileira está na questão da cúpula? Hoje está aí o exemplo. A cúpula brasileira está enlameada. O executivo é o mentor da corrupção. O executivo. O legislativo tem culpa, cada um lá tem as suas culpas. Mas é o seguinte, o governo, esse atual governo, né? Esse governo, ele chega o seguinte, ó, me apoia que eu te dou isso aqui. Então, vamos dizer assim, ele coopta a troco de... Institucionalizou a corrupção. Hoje, o que nós vemos, lamentavelmente, está institucionalizado aí. O noticiário, todo dia. Não sou eu que estou falando, é o noticiário. Foi difícil, desculpa. Não, só tem 3 minutos para terminar. Tá, é uma perguntinha rápida. Foi difícil trabalhar com garotinho nesse sentido? Não, eu quero dizer para você o seguinte, eu quero dizer para você o seguinte, o garotinho foi uma pessoa que trabalhou muito pelo estado do Rio de Janeiro. Enquanto eu trabalhei com ele era uma pessoa dedicada ao pobre, e governou com, eu quero dizer, eu não vi, quando trabalhei com ele, que eu trabalhei com ele de janeiro de 99 até 4 de abril, até o final, depois que a Rosinha assumiu, eu não vi evidências de corrupção com o garotinho. Eu vou chamar ele aqui e tu perguntas para ele. Você tem coragem. Vai ser um prazer. Tem 2 minutos. Deixa uma pergunta que eu acho muito interessante. A gente sempre fala de candidatos evangélicos e tem pessoas... Eu já vi líderes que falam, poxa, o Brasil vai mudar se tiver. E já vi líderes que falam, não sei, porque acho que vai até queimar o filme dos evangélicos, porque o que vale mais, às vezes, para a presidência, eu já vi de algumas pessoas, não é necessariamente a sua fé. É ser um bom administrador. No seu entender, se você vê um bom administrador versus um candidato cristão, por causa da fé, você acha que deve ser votado num candidato cristão ou um candidato que tem um histórico de boa administração? Eu dei um exemplo de que em 2010, nós tínhamos um candidato cristão. E eu não votei no candidato cristão porque achava que a melhor proposta era outra, mesmo com todas as dificuldades. Né? 2010 tinha a Marina e tinha, né, o Serra, tinha a Dilma, e eu não votei na Marina, porque ela é cristã, mas não inspira segurança para mim para administrar o país. Perfeito, está respondido. Temos 5 segundos. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Espero que o senhor esteve à vontade aqui nesse bombardeio, mas foi muito bom. Obrigado. Pode mandar uma mensagem para quem está em casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o nosso querido Brasil. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem muito mais Antenados Pergunta. Obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau.